Seja muito bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Hoje farei uma análise sobre um tema bem conhecido dentro do mundo cristão, que é acerca da mulher adúltera. Esse canal eu fiz com a intenção de, não somente eu, mas o meu amigo Jefferson e o Vitor, de divulgarmos análises racionais e históricas acerca das religiões em geral. Mas por nós vivemos num país cristão, tratamos primeiramente o cristianismo, que é a religião que predomina, né, a cultura do nosso Brasil. E esse texto da mulher adúltera, ele é um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8. A história vai do verso 1 ao verso 11. Somente o Evangelho de João que trata essa história da mulher adúltera, tá? Os outros 3 evangelhos canônicos que se encontram dentro da Bíblia cristã não retrata nada acerca dessa história, uma história exclusiva do Evangelho de João, tá? E eu farei a leitura dessa história de maneira breve aqui. Depois, quem curtir o vídeo pode estar fazendo uma leitura em outras versões, tá? Eu vou fazer a leitura aqui do capítulo 8 de João, no verso 1, pela NVI, Nova Versão Internacional. O texto diz o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele assentou-se para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus, aqui no verso 4, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Né? Ou seja, Jesus ele é interrogado por quem aqui? Pelos mestres da lei e os fariseus, que lhes trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Né? Então, aqui no verso 6, o autor do Evangelho comenta o seguinte: eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. No verso 7, o texto prossegue dizendo o seguinte: visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela, ou seja, atirar a pedra na mulher. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ela responde para Jesus dizendo: ninguém, Senhor. Então Jesus diz para ela o seguinte: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Né? Esse texto de João 8, onde é relatado a história da mulher adúltera, ele é muito utilizado nas igrejas. É uma pregação devocional que ela traz uma mensagem de reflexão, mostra Jesus ali como um homem sábio, apresenta Jesus ali como um homem bondoso, uma pessoa, enfim, que mostra a importância do perdão, né? É um texto muito bonito. Existem pessoas que se emocionam ouvindo pregações devocionais acerca desse texto, tá? Agora, fazendo uma análise racional nesse texto, esse texto é o seguinte: aqui no verso 5, nos chama a atenção o seguinte: tem uma referência sobre a lei de Moisés, tá? Se você pegar a sua Bíblia cristã, os 5 primeiros livros da sua Bíblia cristã, eles têm base na Torá, tá? A palavra Torá, Torá, ela faz parte de conjuntos de instrução para o judeu, né? Ou seja, como que o judeu deveria proceder, entendeu? Na teologia cristã,
Os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, eles são tratados, são chamados de Pentateucos. Ou seja, são esses livros, a tradição cristã considera que o autor desse livro é Moisés, tá? Então, quando você lê na sua Bíblia a palavra lei, ela significa Torá, tá? Ou seja, as referências acerca da lei de Moisés, ela vai estar no livro de Êxodo, no livro de Levítico, de Número ou de Deuteronômio. No livro de Gênesis, como trata sobre a criação do mundo, Abraão, tal, ali Moisés não é relatado no livro de Gênesis. Moisés, ele vai a história de Moisés, ela que é o legislador, podemos chamar Moisés de legislador do judaísmo, ela se inicia a partir do livro de Êxodo, tá? Então, no livro de Levítico, no capítulo 20, verso 10, esses textos, tanto de Levítico quanto de Deuteronômio, eles abordam acerca de adultério. Ou seja, a lei de Moisés, ela foi instrução para um povo. Qual povo? O povo hebreu. O povo que para os judeus, é considerado o povo escolhido. O povo separado para ser um modelo de um Deus único, de um Deus invisível, mas verdadeiro. Podemos dizer assim, tá? Os judeus, não é que eles eram melhor que os outros, mas sim é um povo que foi chamado por uma missão. Ou seja, ser modelo para as outras nações de se servir, de se crer em um único Deus, tá? Isso basicamente é isso que basicamente isso que Israel foi chamado, que Israel é conhecido como povo eleito, tá? Então, ou seja, a lei de Moisés, ela não é para mim, ela não é para você, ela não foi feita para o argentino, ela não foi feita para o canadense, ela não foi feita para o americano, ela foi feita para o povo hebreu, para aquele período. Ela encontra diversas instruções que são ilógicas hoje. Se a gente pegar aqui o livro de Levítico, tem várias instruções que são ilógicas. Uma das instruções que ela aborda nesse tema, que eu estou fazendo referência paralela, é acerca do adultério. Então, em Levítico capítulo 20, verso 10, como que o adultério era tratado na lei de Moisés? Vamos fazer a leitura aqui? Só o versículo 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera, né? Ou seja, vamos só fazer a leitura também aqui de Deuteronômio no capítulo 22, verso 22, diz assim, ó: quando um homem for achado deitado com a mulher que tenha marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher, e assim tirarás o mal de Israel. Certo? Aí vem uma pergunta. Voltando aqui à passagem de João 8. Eles trouxeram apenas uma mulher surpreendida em adultério? Aí vem a pergunta. Cadê o homem nessa passagem de João 8? Né? É uma pergunta que, para quem é um cristão honesto, que se baseia apenas na Bíblia, tá? Quando eu falo cristão honesto, tá? Eu não vou aqui, não estou desmerecendo os católicos, não. Só que os católicos, diferente do protestante e do evangélico, ele tem a tradição da igreja. Então, se a tradição da igreja católica criar um argumento para falar o que aconteceu com o homem, porque o homem não está no texto, o católico ele vai seguir aquilo. Agora, o protestante e o evangélico, ele só segue, teoricamente falando, ele deveria seguir somente a Bíblia. Um dos conceitos das solas do protestantismo o primeiro conceito é a sola escritura, ou seja, somente as escrituras. Tá? Então, eu estou fazendo isso aqui, uma leitura das escrituras, da Bíblia. Tá? E aqui o texto, em toda a passagem que aborda a história da mulher adúltera, que vai aqui até o verso 11, tá? Em nenhum momento é falado acerca do homem, ou seja, a mulher não tem como a mulher ter adulterado sozinha, entendeu? Então, para alguns teólogos, para alguns estudiosos, pesquisadores, e incluindo aí também os judeus, eles consideram que essa passagem ela foi acrescentada ao Evangelho de João, tá? É uma história bonita, ninguém pode discordar, é uma história bonita, mostra ali uma sabedoria da pessoa de Jesus, enfim, ninguém pode discordar disso.
Só que ela não é um texto que se encontra, não foi realmente isso aqui, provavelmente pode não ter ocorrido, essa passagem aqui. Ela foi acrescentada por escribas, por pessoas que escreveram cópias, né, da Bíblia, dos Evangelhos. E uma prova disso, ela se encontra-se aqui, ó, no Codex Sinaíticos, tá? O Codex Sinaíticos, ele, se você entrar no site do Codex Sinaíticos e colocar ali, ó, escolher o Evangelho de João, no capítulo 8, aqui está traduzido, tá? Então não está aquele negócio bacana, mas é só para que vocês possam ter uma ideia. No capítulo 8 de João, consta o seguinte, na nossa Bíblia em português, o texto do capítulo 7 de João, ele vai até o verso 53, tá? Ele vai até o verso 53, e o capítulo 2 de João, capítulo 8, aqui, ó, no Códex Sinaíticos, o capítulo 7 termina no verso 52 e o capítulo 8 se inicia no verso 12. Aí as pessoas vão perguntar, o que tem a ver esse Códex Sinaíticos? O que é esse Códex Sinaítico? Eu vou fazer uma leitura aqui, eu trouxe um pequeno textinho que mostra o que é o Códex Sinaítico, certo? O Códex Sinaíticos, ele é um manuscrito da Bíblia cristã escrito em meados do século IV. Contém a mais antiga cópia completa do Novo Testamento cristão. O texto escrito à mão é em grego. O Novo Testamento aparece no idioma original grego, koiné. Esse grego koiné, tá, ele é diferente do grego falado hoje em dia na Grécia. Esse grego koiné, ele é o grego popular do pessoal ali da Galácia, da igreja em Éfeso, de Tessalônica, lá no século I. Tá? Ele era um grego popular daquela ocasião. É diferente do grego falado na Grécia nos dias de hoje. Embora eu vou ser sincero, eu não entendo nada de grego e nada de hebraico, tá? Sou apenas um simples pesquisador, entendeu? E eu analiso aqui o que está presente, que as pessoas têm em mãos, certo? E do Antigo Testamento na versão conhecida como a Septuaginta, tá? O que é a Septuaginta? A Septuaginta é a primeira tentativa de tradução das Escrituras dos judeus. A Septuaginta ela é datada em torno do século 3 a.C., né? E ela foi feita por Ptolomeu por ordem do rei Alexandre o Grande, né? Para a Biblioteca de Alexandria. Então, ela foi a primeira tentativa de tradução do hebraico para o grego, é considerada a Septuaginta, tá? Ou seja, essa versão, ela foi a versão adotada e utilizada pelos primeiros cristãos de língua grega. Tá? Então você pega ali aqueles cristãos da Galácia, da igreja em Éfeso, da igreja de Filipos, ou seja, as igrejas que Paulo atuou e pregou o seu evangelho, esses cristãos eles utilizavam a Septuaginta, que era a Bíblia que eles tinham em mãos. Tá? Lembrando-se que o Novo Testamento não faz parte da Septuaginta. Tá? A Septuaginta ela só abrange o Antigo Testamento. No Códex, o texto tanto da Septuaginta e do Novo Testamento tem sido fortemente anotada por uma série de primeiros corretores. O Códex Sinaíticos possui grande importância para a reconstrução do texto original da Bíblia e história do cristianismo. A história da Bíblia e da história do livro Tomada Ocidental Imensa. Aqui não ficou muito legal aqui esse final aqui, porque é traduzido, né, do inglês. Então, ou seja, o Códex Sinaítico podemos considerar que é a Bíblia mais antiga, a Bíblia completa mais antiga do mundo. E ela não possui a passagem da mulher adúltera. Ela termina, o capítulo 7 de João termina no verso 52 e o capítulo 8 vai se iniciar no verso 12, certo? Na nossa Bíblia cristã, aqui uma João Ferreira de Almeida, uma NTLH, enfim, exceto a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, que é chamada a Bíblia da Tradução do Novo Mundo, todas as Bíblias que temos em mãos, elas possuem a passagem da mulher adúltera, de João 8, certo? Então, deixa uma pergunta, o que aconteceu com o homem? Só porque só a mulher foi presa? Enfim, cada cristão, se tiver uma resposta, tá? Vocês podem colocar, mas lembre-se, vocês não vão estar baseados dentro da Bíblia. A Bíblia não tem a resposta para por que só capturaram uma mulher, sendo que ela foi capturada por
conforme diz o verso 3 aqui do capítulo 8 de João, ela foi capturada, né, por mestres da lei e fariseus, ou seja, pessoas que fiscalizavam o procedimento da lei de Moisés naquele período, certo? Ou então, ou seja, o correto era eles terem trazido tanto a mulher quanto o homem, porque ninguém comete adultério, né, conjugal sozinho. Enfim, termino o meu vídeo aqui. Espero que tenham gostado. Quem não gostar pode criticar, comentar. Não há necessidade de xingar, porque aqui eu não estou xingando ninguém, tá? Só estou trazendo um texto, uma análise extremamente racional e crua. Não estou aqui para discutir fé, estou aqui para discutir apenas o que é dito pelos pastores e pelos cristãos de modo geral, mas de uma análise um pouco mais racional, tá? Para quem já está cansado de ficar ouvindo tanta groselha dentro das igrejas. Paz a todos.